Pessoal, continuando aqui, eu tenho agora 3 exemplos para poder explicar para vocês 3 maneiras de resolver essa equação, as equações. E tem os exercícios 3 e 4, apenas a letra A da apostila, tá bom? Eu vou resolver esses 3 com vocês, depois esses 2 da apostila, vou apagar e vou apresentar mais 2 para vocês, tá bom? E o restante vocês vão fazendo sozinhos. Número 1. Como eu resolvo essa equação? É uma equação do segundo grau? É uma equação do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado, é do segundo grau. Como que eu resolvo isso? Essa equação, gente, está muito simples, tá? É só eu deixar x para um lado, número para o outro, né? Tá negativo, passa positivo. X quadrado igual 81 dividido por 4. X é igual raiz de 81 dividido por 4, que é igual a raiz de 81 dividido pela raiz de 4, tá? Tudo isso a gente já sabe, tá, gente? Que é igual 9 sobre 2. Raiz de 81, 9, raiz de 4, 2. Só que toda raiz, gente, ela apresenta 2 respostas, tá? Por exemplo, a raiz de 4... a gente já viu que ela não é igual a 2. Ela é igual a mais ou menos 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. E menos 2 vezes menos 2, 4 também, porque menos com menos dá mais. Quando a gente tiver, então, raiz na equação do segundo grau, a gente vai colocar esse mais ou menos. Tá? Como é uma fração, eu vou deixar entre parênteses. Lembra que eu falei que a equação do segundo grau, ela sempre tem 2 raízes, que são 2 resultados, que são 2 valores para x. Então, são esses 2 valores, ó. x1, vou colocar aqui na frente, senão não vai caber, ó. x1 é igual a 9 sobre 2. E x2 é igual a menos 9 sobre 2, tá? Por que o sinal tá só em cima, não tá em cima e embaixo? Porque isso aqui, gente, é como se eu tivesse esse sinalzinho para fora e ele equivale para a equação inteira, tá? Para a minha fraçãozinha toda. Mesmo porque se eu tiver menos em cima e menos embaixo, vai acabar ficando mais, né? Não é essa a intenção. Como que eu coloco a solução? Uma equação de segundo grau, gente, ela pede uma solução, tá? E a solução, a gente começa do menor para o maior. O que é menor? 9/2 ou menos 9/2? Menos 9/2. Ponto e vírgula, e agora eu ponho 9/2. Tá bom? Então, são 2 respostas. Diferente da equação do primeiro grau, que era uma resposta só, nesse a gente tem 2. Por que 2? Porque eu trabalho com raízes, e as raízes sempre nos dão 2 respostas. Fechou? Então, solução, menos 9/2 e mais 9/2. E agora? Agora não é mais x, agora é m. Gente, quem faz com maçã faz com laranja também, tá bom? Não fiquem apegados nas letras, que elas cada vez mais elas vão mudando, tá? Mas o significado é sempre o mesmo. Aqui, então, é como se o m fosse o meu x. Mesma situação. Passo o 4 para o outro lado, ele passa negativo. M é igual a raiz de menos 4. O que a gente aprendeu sobre raiz negativa aqui dentro? Pessoal, a gente só pode ter a raiz negativa dentro aqui da chavinha da raiz se for uma raiz ímpar. Se for uma raiz cúbica, uma raiz quinta, uma raiz sétima. Lembra? Se for uma raiz par aqui embaixo, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, não posso ter número ímpar dentro dela. Dentro dos reais, tá, gente? Tudo isso daqui nós estamos trabalhando com números reais. Então, ó, dentro dos reais, a minha solução é inexistente, é um conjunto vazio, tá bom? Não existe isso aqui. Vamos agora para o terceiro. Agora, gente, eu tenho A vale 1, né, no caso, que é o número que acompanha o x², não tem nada aqui, então é 1. E tenho B, não tenho C. Como que eu vou fazer agora para calcular se eu tenho x² e x? E a gente sabe que a gente não mistura x² com x. x² é x² e x é x, tá, gente? Eu não posso pegar 1 menos 4, não existe, tá? Como que eu vou fazer, então? Ó, a gente vai aprender mais pra frente, em Bhaskaras, N maneiras de resolver, tá bom? Mas por enquanto, que a gente tá no basicão, vamos resolver basicão também.
Aqui entre o x² e o 4x, eu tenho um elemento que eu posso deixar em evidência. Qual é esse elemento? O que tem desse lado e desse? O x. Deixo o x em evidência. X vezes quanto dá x²? X vezes x. X vezes quanto dá menos 4x? Vezes menos 4, igual a 0. E agora vem a nossa sacada, né? Tenho dois resultados, porque é uma raiz, que é uma equação do segundo grau. Tenho dois resultados. Tenho meu x1 e meu x2. Vocês concordam que se o x for igual a 0, essa equação fica verdadeira, né? Por quê? Porque se aqui for 0, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0, tá? E se esse número que está aqui dentro zerar também? E se o x menos 4 for igual a 0 e não somente o x? Se o x menos 4 for igual a 0, eu também coloco como verdadeira a minha equação, porque x vezes 0 também vai dar 0. Como que eu represento isso, então? Vou colocar aqui x1 e x2, tá? x1. Vou colocar assim, ó. X igual a 0. Esse vai ser o meu x1, tá? x1, x igual a 0. E o x2? x2 é x menos 4 igual a 0. X igual a 4. Esse vai ser o meu x2, tá? Ou seja, com x igual a 0 ou com x igual a 4, a minha equação fica verdadeira. Será que fica? Fica, ó. Se x for 0, 0 vezes, não importa quanto tá aqui, é 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E x, quando x for igual a 4? 4 menos 4, 0 também. E x vezes 0, 0 de novo. Então, ok. Como que eu dou essa solução? Do menor para o maior. Primeiro 0 e depois o 4. Acabou. E agora vamos resolver aí o exercício da página 8 de vocês. O número 3, letra A, ele está pedindo... Vamos ver. Ele está pedindo qual é a incógnita, qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C, e se a equação ela é completa ou incompleta. Primeira coisa, está perguntando qual é a incógnita. O que é uma incógnita? É o valor que eu vou achar, o valor que eu vou descobrir. O que eu vou descobrir? É um X, é um Y, é um Z? A incógnita é a minha letrinha. Então, a minha incógnita aqui é X, tá? Valor de A, valor de B e valor de C. Quanto vale A? A é o coeficiente que acompanha o x². Qual é o coeficiente que acompanha o x²? O 3. A vale 3. B é o coeficiente que acompanha o x. Qual é o coeficiente que acompanha o x? Menos 8. Não é só 8, tá? E C é o número que está sozinho, que não tem x com ele, tá? Que é o 13. Tenho A, tenho B, tenho C. É uma equação completa. E isso vocês vão fazer em todos. Na letra B, na letra C, não sei até que letra que vai. Número 4. Nesse ele fez o contrário. Ele deu para vocês o A, o B e o C e pediu para vocês montarem a equação fundamental do segundo grau, tá? A equação do segundo grau a gente já viu, que é ax² mais bx mais c igual a 0. Quanto vale A? 2. Substituo aqui no A. 2x² mais... Quanto vale B? 7. 7x, não vamos esquecer de colocar os x aqui, tá? Mais... Quanto vale C? Menos 10. Igual a 0. Agora a gente tira o parênteses, né? 2x² mais 7x, mais com menos, menos 10 igual a 0. Não perguntou se ela é completa ou incompleta, mas é uma equação completa, né, gente? Vou resolver para vocês agora o 5 e o 9. O restante vocês façam em casa, tá? E procurem fazer real mesmo, fazer direitinho, e olhando a apostila, olhando esses exercícios de exemplo. E depois, quando eu passar o PDF para vocês, vocês confiram, tá, gente? Não copiem, só confiram. E aí, entendendo que vocês erraram, se vocês erraram, aí vocês corrijam e tudo mais, tá bom? Mas não fica só copiando não, vocês estão se enganando. Vou apagar aqui e passar mais esses exercícios e eu já volto.